Agora, eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo o respeito... Fico exaltado com covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. E mandou, meu voto, também li, ministro que foi Dias Toffoli. unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo... Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Não. Com a devida vênia de Vossa Excelência, nós estamos aqui abrindo um precedente perigosíssimo. Não acho, ministro. E quando isso acontecia antigamente, é porque, muitas vezes, no passado, essa corte foi conivente. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem. Ministro, e houve conivência dessa Suprema Corte no passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura... Nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal e inconstitucional e hoje é contra também uma tese, até porque quando houve essa proposição de ação, não tinha a tese da 940, assim como não tinha a tese do juiz de garantias, que hoje tem. O próprio STF decidiu para aplicar a tese do 940 nesse caso, com a devida vênia. Com a devida vênia, essa decisão transitou em julgado. Não, mandou baixar para ver se a corte de origem tinha adequação ou não. Acabei de ler o trecho aqui. Sim, aí eu li o trecho do acórdão, que depois foi tirado de novo, eu li o trecho do acórdão que disse que não se enquadrava no 940 porque... Não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática, eu li o voto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. E não para por aí. Hoje mesmo, ali no Senado Federal, o senador Flávio Bolsonaro lavou a alma do povo brasileiro, colocando o dedão na cara do senhor Paulo Gonet, da PGR, falou poucas e boas e mostrou para o Brasil a verdade que a mídia velha não quer mostrar, que esse desgoverno quer esconder e que o judiciário também está fazendo cobertura. Confira agora a fala, o desabafo na cara do Paulo Gonet que o Flávio Bolsonaro fez ali no Senado Federal. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa, totalmente gratuito, é só se inscrever aqui. Vejam só, pessoal, clima tenso em Brasília, discussão no STF e também no Senado Federal. Confira aí, voltamos em seguida. Senhor Paulo Gonet, eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu acho que, eu digo isso com tristeza no coração,
Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo de uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor está lá. Parece cumprindo ordens dele. Eu quero dar só um exemplo de como é que o senhor não merecia estar sendo reconduzido. Teve aqui nessa Comissão de Segurança Pública o senhor Eduardo Tagliaferro, fez um monte de denúncia. Uma específica em que ele cita nominalmente o senhor, que foi a seguinte: ele teve uma matéria do Metrópolis no dia 17 de agosto, que vazou uma conversa daquele grupo de empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro. Dia 17 de agosto sai a matéria. No dia 23 de agosto, o senhor Alexandre de Moraes executa a sua decisão. Foram mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, redes sociais, quebra de sigilo bancário, de todos aqueles empresários que estavam participando de uma conversa privada no WhatsApp. Aí teve aquela grande repercussão negativa. Então o ministro Alexandre de Moraes, como havia dado uma decisão apenas com base numa matéria jornalística, ele vai tentar requentar a sua própria decisão. Ele pede que o seu juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, solicite ao Tagliaferro para preparar um mapa mental para ajudar na fundamentação da sua decisão. E ele mostrou para a gente aqui, na Comissão de Segurança Pública, eu estava sentado aí, onde o senhor está, ele mostrou para a gente que recebeu um monte de documentos para que ele produzisse esse mapa mental nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ele fez o mapa mental no dia 29 de agosto, mostrou para a gente aqui os metadados, para comprovar que o documento tinha sido produzido naquele dia. E sabe qual dia o Alexandre de Moraes afastou o sigilo da sua decisão, porque estava tudo sob sigilo? No próprio dia 29. Ele provou para a gente aqui que o Alexandre de Moraes fraudou a própria decisão dele. Ele tinha dado uma decisão com base na matéria de jornal, estava sob sigilo. Ele usa uma estrutura de combate à desinformação do TSE para refazer a sua fundamentação e depois da publicidade. Aí no meio do caminho, o Tagliaferro mostrou para a gente aqui que recebeu uma mensagem do senhor Lucas. Você conhece o senhor Lucas, né? É seu assessor, seu próprio assessor, procurador Gonet, cobrando o Tagliaferro. Abre aspas. Dr. Paulo Gonet, vice-PGR, me pediu para entrar em contato com você, Tagliaferro, sobre um assunto que ele tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. O ministro Alexandre de Moraes tratando com o senhor de uma investigação que não lhe caberia. Ao juiz cabe julgar, não cabe perseguir ninguém. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram para o Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele, para o senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente para o WhatsApp do Paulo Gonet. Foi quando ele mostrou aqui para a gente, para essas câmeras que estão nos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele, que ele havia enviado para o senhor. Foi quando até vazou o seu número publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonet, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se eu quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes, e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. O senhor não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor. Está lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. E não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa e olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo num Estado democrático de direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de ilegalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está num possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um 5º lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado K.O. faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia? Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta ou reflexão para o senhor para concluir, presidente Otto Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, não sei como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? Que o senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber se isso é verdade. E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando. Senador Flávio, mas não é hora dele responder, ele vai responder depois. Né?
E eu vou concluir deixando, já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55, 7. Abre aspas aqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Pois é, você viu aí esse desabafo, né? E essa lavada de alma que o senador Flávio Bolsonaro fez ali com Paulo Gonet, que acabou sendo novamente nomeado ali para o PGR, né? Para ser o procurador-geral da República, e acabou passando ali, ganhando, vencendo a votação ali no Senado Federal. Porém, as coisas não terminaram aqui, pessoal. Você viu aí no início que nós trouxemos essa discussão, esse embate ali entre o André Mendonça e o Dias Toffoli. Pois é, o André Mendonça tem sido uma voz solitária ali, mas que tem feito o seu papel ali. Por quê? Ele tem, aos poucos, ganhado espaço ali no Supremo Tribunal Federal, e nós acreditamos também que chegará um dia onde nós teremos na PGR, teremos no Senado, na Câmara, teremos no STF, em todas as instituições, pessoas de bem para poder falar a verdade, doe a quem doer. É isso que o Brasil precisa. Na verdade, nós precisamos de uma faxina geral nos 3 poderes, uma faxina geral, porque o Barroso, que acabou de se desligar aí do Supremo Tribunal Federal, falou que devolveram a democracia, que derrotaram também o bolsonarismo. Só que qual democracia que é essa, onde um ministro não pode divergir do outro durante uma sessão ali do Supremo? Nem o outro ministro eles aceitam divergir. Ou seja, pessoal, a esquerda ela é marcada justamente por essa imposição da vontade deles. Eles não aceitam contraditório de forma nenhuma. Agora, eles são a favor da minoria, né? De todas as classes minoritárias, aqueles sofridos, vitimistas, eles são a favor. Porém, eles não aceitam contraditório. E aí, quando o André Mendonça foi ali debater contra o Dias Toffoli, ele não gostou. E aí, se você notar durante essa fala, ele vai falar o seguinte: parece que esse assunto está incomodando a Vossa Senhoria, né? Ou seja, parece que esse processo o Dias Toffoli não gostou. E vamos falar aqui também o seguinte, pessoal. Hoje nós temos uma discussão, no Brasil sobre quem que é o culpado de Brasil estar nesse caos, um desgoverno danado, um ativismo judiciário que não tem onde parar e o Congresso Nacional de joelhos. Aí alguém fala assim, de quem que é a culpa? A culpa é do Moraes, o ditador da toga. Aí outra pessoa fala, não, é o Lula. Soltaram o Lula, o STF soltou o Lula e a culpa é do Lula. Aí uma outra pessoa fala assim, não, a culpa é do Rodrigo Pacheco, que lá atrás não colocou para votar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, por isso que chegamos onde chegamos. Outros falam, não, é o Davi Alcolumbre, que também cruzou os braços. Aí tem um outro que fala, não, é o Hugo Mota. E vão falando e vão falando. Pessoal, na verdade, esse que falou aí no início do vídeo se chama Dias Toffoli. Está ali no Supremo Tribunal, já foi presidente do Supremo Tribunal. E olha só, sabe esse inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que já está rolando há mais de 6 anos, que inclusive o senhor Alexandre de Moraes é quem é o condutor do processo? Processo esse que tem Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, vários youtubers, jornalistas, deputados, só bolsonaristas e só de direita. De esquerda não pode entrar nesse processo não, que é proibido. Pois é, sabe quem que começou esse inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news? O Dias Toffoli. Foi o Dias Toffoli lá atrás. Então, nós podemos pensar, se hoje o Brasil nós estamos vivendo toda essa censura, esse controle da população, principalmente de direita, por parte do governo e do Supremo, o Dias Toffoli tem grande parte nisso, pessoal, porque foi ele que começou esse processo da censura, esse inquérito infindável das fake news. Foi ele que começou, um crime que não existe na Constituição brasileira, que é um crime de opinião,
onde muitos já foram presos, inclusive o Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi preso por crime de opinião, Roberto Jefferson, a Carla Zambelli está para ser presa, inclusive o julgamento dela vai acontecer esse mês, o próprio Tagliaferro, Eduardo Tagliaferro, também está para ser julgado ali na Itália e pode ser extraditado para o Brasil. Tudo isso começou por causa desse inquérito do fim do mundo, que foi o Dias Toffoli que começou. Então, tem alguns personagens que a gente não nota muito eles, mas às vezes a gente fica apontando só para o Moraes, mas tem algumas coisas que começou lá atrás. O próprio Gilmar Mendes, pessoal, o decano Gilmar Mendes, ele comanda muita coisa ali no judiciário. E aí nós temos agora a reeleição, né? A recolocação aí do PGR Paulo Gonet, que para muitos parece não assustar, com a cara mansa, ali um senhor pacato. Pois é, pessoal, foi por causa dele que o Jair Bolsonaro está lá preso com a tornozeleira em sua casa. Então nós devemos justamente parar de focar somente em Lula, fora Moraes, fora Lula. Mas tem outras pessoas à volta que sustentam esse governo aí, sustentam esse sistema comunista em Brasília que quer perpetuar no poder. É isso que nós deveremos observar para justamente fazer a coisa certa. Inclusive, teve uma juíza, para terminar, olha isso aqui, pessoal, uma juíza do STJ. O STJ é uma instância abaixo do STF, bastante importante, onde os ministros também são indicados por Lula. Uma juíza, ex-juíza do STJ, foi ali num dos canais uns portais de notícias mais conhecidos da direita, que é a Revista Oeste, bastante assistido, inclusive você deve se inscrever lá também. E ela falou o seguinte, pessoal, todo mundo coloca na conta do Fachin a liberação do Lula, falando que foi ele que mudou o CEP ali para Brasília e com isso o Lula foi solto. Aí ela fala o seguinte, porém, isso está errado. Por quê? Aí ela contou que sempre quando acontece uma sessão, uma votação ali em Brasília, antes de acontecer a sessão, eles se reúnem numa salinha e decidem os votos, decidem a condução ali do processo para saber justamente o que eles vão fazer com aquele julgamento. Ou seja, tudo aquilo ali é armado combinado antes que acontece a sessão, e foi assim que aconteceu com aquele julgamento onde tirou o processo de Lula ali de Curitiba e levou para Brasília. Tudo isso é combinado antes. E aí ela esclareceu sobre isso, sobre o Fachin. Mas sempre tem que achar, né, um bode expiatório, sempre tem que ter alguém para segurar a onda. Ora é o Moraes, outra hora é o Barroso, outra hora é o próprio Dias Toffoli e também o Fachin. Eles fazem tipo uma roleta russa, né? Quem vai ser que vai segurar essa bomba aí? Só que o que acontece em Brasília é um combinado, justamente um sistema de proteção, um protegendo o outro e todos protegem a si mesmo. Porém, o André Mendonça mostrou aqui, você viu nesse vídeo, que ele não está coliado a esse sistema. O que eu queria saber é aonde está o Cássio Nunes Marques, que não aparece de jeito nenhum, não sei se está viajando ou tirando férias, né? Se você souber, coloque aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para ver outras matérias como esta e até a próxima.